Olá, esta é mais uma lição introdutória à ética. Na videoaula de hoje, trataremos de algumas questões morais presentes nas nossas relações étnico-raciais, tendo presente principalmente o contexto brasileiro. Para iniciar, então, é importante lembrar que nas últimas videoaulas estamos ilustrando como a chamada teoria tríplice pode ser aplicada na prática. Bem, a teoria tríplice, como sabemos, procura mostrar uma certa congruência entre alguns modelos consequencialistas, deontológicos e de virtudes que, de alguma maneira, são vistos como incompatíveis nas éticas contemporâneas, mas que alguns autores defendem que é sim possível mostrar que nós podemos elaborar um princípio ético primeiro, cuja formulação, então, pode ser feita nos seguintes termos: siga normas que prescrevem ações ou omissões prima facie corretas em si mesmas, aí está o elemento deontológico, mas que também sejam otimizadoras, o ingrediente consequencialista, universalmente desejáveis, aqui tanto deontológico quanto consequencialista, e não seriam rejeitados por uma pessoa virtuosa, considerando-as desde um ponto de vista imparcial. Então temos aí o elemento de ética de virtudes, ao menos algumas variantes de éticas de virtudes que consideram a possibilidade de analisar a validade das normas desde um ponto de vista imparcial. Vamos então agora aplicar esse princípio ético primeiro e discutir algumas questões morais que têm a ver com problemas das relações étnico-raciais. Bem, novamente, aqui é importante salientar que em videoaulas anteriores apresentamos a ética feita no Brasil e foi notado, enfim, que há algumas contribuições metaéticas, normativas, de bioética, mas também foi salientado que hoje o Brasil é um país pluralista, mas que tem um passado escravocrata significativo e que, inclusive, negligenciou por muito tempo esse legado da escravidão, criando, por exemplo, o mito da democracia racial. Então, uma das primeiras coisas que é necessário dizer é que essa forma de negação da escravidão, essa forma de tentar encobrir o racismo é em si mesma errada, não traz as melhores consequências e certamente não pode ser universalizado e não seria claramente aceito por uma pessoa que considera desde um ponto de vista, então, de uma ética de virtudes, as coisas imparcialmente. É necessário, sim, então, tomarmos medidas positivas no sentido de uma certa reparação desse passado escravocrata, mudando certas concepções, por exemplo, de que a miscigenação no Brasil ela é de fato uma espécie de democracia racial. Na verdade, há sim um racismo persistente nas nossas instituições, tem um aspecto estrutural que precisa ser remediado, corrigido, em direção a uma moral efetivamente igualitária. Foi com esse objetivo, então, que, por exemplo, a Resolução 01 desde 2004 estabeleceu algumas diretrizes curriculares para o nosso país, orientando que a educação, claro, especialmente no ensino fundamental e médio, discuta as questões étnico-raciais e introduza, inclusive, o ensino da cultura e da história afro-brasileira, africana também, mas poderíamos aqui acrescentar também dos povos originários, que tradicionalmente são
não apenas marginalizados, mas, como estamos vendo e assistindo recentemente, muitas vezes vítimas de verdadeiros genocídios. Então, claro, essa resolução ela é endereçada fundamentalmente a esse âmbito do ensino, mas como as lições desse canal envolvem a formação de professores para atuarem no ensino médio, é claro que nós temos que chamar a atenção para a necessidade, não apenas por questões legais de tratarmos essas questões, mas porque, enfim, elas são extremamente importantes desde um ponto de vista moral. E aqui a atitude não deve ser apenas de assumir uma espécie de não racismo, mas de efetivamente contribuirmos para uma atitude antirracista. Nesse sentido, eu gostaria de apresentar algumas contribuições importantes feitas recentemente que podem nos ajudar a ver como a teoria tríplice pode de fato ser aplicada para superar essa nossa herança escravocrata em direção a realmente uma moral igualitária que seja capaz de fundamentar, por exemplo, oportunidades iguais, independentemente da etnia a que uma pessoa pertence. Então, em primeiro lugar, eu vou mencionar aqui a contribuição importantíssima de Angela Davis, que no livro Mulheres, Raça e Classe mostra a importância de superar certas análises que são exclusivamente baseadas, por exemplo, na divisão de classes. Obviamente, aqui a referência é ao marxismo, que, claro, não deixa de ter a sua importância, mas o que Davis tenta nos mostrar é que outras variáveis devem ser levadas em consideração se é para nós superarmos essa condição estrutural de produção de pessoas que, no final das contas, são vítimas do racismo. Né? Então eu cito essa passagem extremamente importante do livro dela. As organizações de esquerda têm argumentado dentro de uma visão marxista e ortodoxa que a classe é a coisa mais importante. Claro que a classe é importante. É preciso compreender que a classe informa a raça. Mas raça também informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a classe é vivida. Da mesma forma que o gênero é a maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre as outras. Bem, duas pequenas observações então sobre essa passagem. Em primeiro lugar, não se trata de ser simplesmente de esquerda para defender que a igualdade, por exemplo, de gênero, né, ou a igualdade entre pessoas que pertencem a diferentes etnias, é algo que pode ser e é legitimado pela teoria tríplice. Então, nesse sentido, toda e qualquer norma que estabeleça a igualdade moral entre pessoas é prima facie correta, é otimizadora, é universalmente desejável e é aquilo que uma pessoa virtuosa faria. Bem, em segundo lugar, sobre o conceito de raça, aqui é importante salientar que, desde o ponto de vista científico, desde o ponto de vista, por exemplo, biológico, né, é importante dizer que pessoas que pertencem à espécie Homo sapiens são absolutamente iguais e que supostas distinções raciais são sempre construções sociais e que então revelam exatamente muitas vezes certos preconceitos, como é o caso do racismo. Então é importante nós também buscarmos a compreensão da necessidade de superação de
quaisquer discriminações baseadas na noção de raça, porque a noção de raça não tem fundamento científico. É uma construção social que serve simplesmente à dominação de um grupo em relação a outro. Novamente, então, o que a Angela Davis diz que é necessário considerar as interseções entre diferentes grupos, buscando aí uma percepção clara de que existem relações mútuas, por exemplo, baseadas na igualdade e diferenças que devem ser reconhecidas, é extremamente importante e é algo que a teoria tríplice legitima. Então, por exemplo, se todos nós temos direito a ir e vir, uma liberdade básica, isso é o caso, isso é correto em si mesmo, isso é otimizador, universalmente desejável, etc. Mas também, se entre nós existem pessoas, por exemplo, que têm uma deficiência física ou que tradicionalmente foi discriminada em função da cor da pele, é moralmente correto a gente buscar a superação e o reconhecimento da diferença e a superação dessas possíveis discriminações. Claro, no caso brasileiro, é importante a gente nunca esquecer e manter sempre presente que a escravidão ela recaiu, em especial, sobre pessoas trazidas da África. Houve aqui uma tentativa de escravidão dos povos originários que não deu muito certo. E, na verdade, então, sabemos, né, pela história do Brasil, que as pessoas que mais sofreram foram exatamente vítimas por longos séculos do processo de escravidão, foram africanos ou descendentes de africanos. Então, nesse sentido, eu gostaria aqui também de mostrar, e isso é uma verdade que precisa ser aceita e reconhecida, e o estado de coisas superados, que a discriminação mais ostensiva no mundo ocidental, em especial no Brasil, ela sempre foi feita em relação às pessoas negras, né? E ela tem sido denunciada de forma bastante pertinente por Achille Mbembe no livro chamado Crítica da Razão Negra, né? Segundo Mbembe, então, o negro foi historicamente humilhado e profundamente desonrado nesses processos de escravidão. Segundo o autor, então, de Crítica da Razão Negra, teria sido o único ser humano cuja carne foi transformada em coisa e o espírito em mercadoria. Nós vemos aqui, então, algo profundamente imoral, que é a despersonalização dos indivíduos pertencentes a diferentes etnias africanas, né? E isso é o que há de mais imoral, é a própria denegação da moralidade, na medida em que elimina a pessoalidade, condição sine qua non de qualquer prática moral. Bem, então, continuando, o grande acontecimento hoje no mundo, né, para Mbembe, é que a Europa está deixando de ser o centro do mundo e que a raça do futuro, então, como signo radiante da possibilidade de redenção da vida, né, seria o negro. Então eu recomendo esse livro, ele é um livro muito interessante que de fato denuncia que as principais vítimas do processo de escravidão no Brasil foram, novamente, né, africanos trazidos à força ou descendentes, e que as medidas, por exemplo, a recém-citada do MEC e outras, por exemplo, a criação de cotas especiais de acesso às universidades federais, têm sido formas de tentar reparar, né, essas injustiças sociais e superar esse mito que é o mito da democracia racial. Bem, agora para finalizar, eu gostaria também de tratar de outras questões que são bastante delicadas, são mostras de profundos preconceitos na nossa sociedade, não apenas, por exemplo, o racismo, mas também o sexismo, né? A discriminação
de gênero, de pessoas que têm certas orientações sexuais diferentes da grande maioria. Então aqui a questão fundamental é a seguinte: em que medida a teoria tríplice, que é uma teoria ético-filosófica, nos auxilia, de fato, a construir uma moral comum. Uma moral comum aqui, não no sentido de um certo senso moral comum, efetivamente existente, de certas práticas, muitas das quais, claro, são injustas. Ainda assim, hoje há, em muitos lugares no Brasil, tentativas de reintrodução da escravidão, por exemplo, em grandes fazendas, ou mesmo as domésticas, são muitas vezes vítimas de trabalhos forçados, não remunerados, etc. Então a ideia aqui não é construir uma moral comum que legitime essas práticas de senso comum, mas é antes a ideia de construir uma moral comumente partilhável, quer dizer, uma moral igualitária, porque isso é prima facie correto, uma moral que, enfim, reconheça certos valores comuns, como cuidado mútuo entre pessoas, e se há diferenças de crenças e de valores, a necessidade do respeito absoluto aos outros, exatamente porque as outras pessoas têm direitos que levam a valores e crenças divergentes, decorrentes até do direito básico à liberdade. Então, nesse sentido, a moral comum aqui é também simplesmente a ideia de uma moral que precisamos ainda construir e que precisa ser partilhável, quer dizer, naqueles contextos onde os seus princípios fundamentais, em especial o princípio ético primeiro da teoria tríplice, que ele não é respeitado, não é aceito, que ele seja incorporado, enfim, nas práticas cotidianas. Então, nesse sentido, o respeito se mostra também na necessidade de aceitarmos uma série de diferenças, por exemplo, em relação a certas identidades de certas minorias. E aqui temos claramente que superar também os preconceitos sexistas em relação às lésbicas, a gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, enfim, que se torna exatamente também porque, assim como não há base biológica para discriminações de raça, não há bases biológicas para discriminação de orientações sexuais, já que elas envolvem, em grande medida, uma certa construção social. Então, temos que evitar, por um lado, um tipo de determinismo biológico em relação a raças e também um determinismo biológico em relação a orientações sexuais. O quanto é pura e simplesmente uma construção social também está aberto à discussão, mas obviamente envolve uma série de elementos culturais. Então se torna um imperativo ético nosso exatamente evitar esses preconceitos, esses estereótipos, que muitas vezes são puramente baseados num suposto vínculo binário de papéis sexuais ou exclusivamente ao masculino e feminino, como se isso tivesse de fato só uma base biológica. Então, para finalizar, eu gostaria de simplesmente apontar nessa direção, a teoria tríplice justifica sim uma moral comum que estabeleça, por exemplo, aquela resolução citada do nosso MEC, mas também uma série de normas, de leis que criminalizam, por exemplo, o racismo ou a discriminação baseada na orientação sexual, e que essas normas, claramente, elas exigem o respeito às diferenças, independentemente de origem, nacionalidade, etnia, orientação sexual, idade, condição socioeconômica, civil e assim por diante das pessoas. Então, aqui a conclusão vai exatamente no sentido de dizer que essa moral comumente partilhável estabelece normas de respeito, de cuidado mútuo,
que são sim corretas em si mesmas, são otimizadoras, podem ser universalmente desejáveis, incluindo por pessoas virtuosas que consideram essas normas desde uma perspectiva imparcial. Com isso, então, nós ilustramos mais uma vez, apresentamos mais um exemplo de como a teoria tríplice pode ser aplicada na prática e como ela nos mostra quais são as ações e quais são as normas que nós devemos seguir. Por hoje, então, eu fico por aqui e convido vocês a assistirem a próxima videoaula, onde continuaremos a discutir alguns problemas morais cotidianos, procurando também ilustrar como a teoria tríplice funciona nas nossas práticas do nosso dia a dia. Até lá!